Graça e paz. Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito do ministério de Jesus. Nós sabemos que Jesus ele teve um ministério triplo, né? Um tríplice ministério. Ele curava, ele libertava, mas principalmente ele ensinava. E ele é chamado, né, na palavra, de 90 vezes que Jesus era chamado, de 100 vezes que Jesus era chamado, 90 vezes ele era chamado de mestre, rabi, rabino ou rabone, que tudo quer dizer rabi, meu mestre, rabino, nosso mestre, e rabone, mestre maior, ou mestre dos mestres. E ele era conhecido assim tanto pelo povo, como pelos escribas, pelos fariseus. Vou mostrar alguns textos aqui que vão mostrar isso, que ele era chamado de mestre por toda a sociedade da época. Lá em Lucas 4:16 fala que, como de costume, no sábado, né, Jesus ele entra na sinagoga em Nazaré e começa a ensinar. Lhe entregam, né, uma passagem de Isaías, onde fala: o Espírito de Deus está sobre mim, me ungiu para pregoar boas novas ao povo, aos cativos, a levar a libertação aos cativos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E ele fala: hoje se cumpriu esta profecia, falando dele mesmo, né, que é o nosso Senhor e Salvador. E assim, nós vamos ver alguns textos aqui, como aqui em Lucas 20, o 39, diz assim: e respondeu alguns dos escribas e disseram: mestre, disseste bem. Algumas traduções falam rabi, disseste bem. Aqui quem está falando é o escribas. Aqui em João 20:16, quando ele ressuscita e aparece para Maria Madalena, ela o chama de Rabone. Rabone quer dizer meu mestre, ou grande mestre, ou mestre dos mestres. Tudo isso quer dizer Rabone. Então aqui nós vimos que ele foi chamado pelos escribas de mestres. Lá ele é chamado por Maria Madalena de Rabone. Aqui em João 6, deixa eu só achar aqui. João 6:25 fala assim: e achando o do outro lado, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Aqui está falando a multidão. Então ele era conhecido como mestre pelo povo, pelos escribas, pelos fariseus, por toda a sociedade. Então ele era o Rabi da Galileia. Esse é o título do nosso vídeo de hoje. E eu quero ler um texto que está aqui em João 8 e falar a respeito desse comportamento de Jesus aqui, que ele teve aqui. Aqui nós vamos pegar especificamente, nós falar a respeito de Jesus Cristo. Fala assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: está vendo quem foi? Os escribas e fariseus. Aí disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio adultério. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistiram, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, retarguidos da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo a ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também
vá e não peques mais. Nem eu também te condeno, vá e não peques mais. Aqui fala, né, que ele estava no Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou ao templo. Então, qual que era o contexto aqui? O que estava acontecendo? Se você voltar em João 6, você vai ver que Jesus aqui, ele é rejeitado, né? Até mesmo por muitos dos seus discípulos. Porque aqui em João 6, ele fala que ele é o pão da vida, né? Que os pais haviam comido maná do deserto e haviam morrido, e aqueles que comessem dele, né? Que a carne dele era verdadeira comida, que o sangue era verdadeira bebida. E aí o povo, né, ele ficou escandalizado com isso. E o verso 54 fala assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, o meu sangue verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive em mim. O 58 fala assim: este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. E aí, no versículo 66 fala, né? O 60 fala: muito, pois, dos seus discípulos ouvindo isso disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Aí no verso 66 diz assim: desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Por quê? Porque eles não estavam prontos, né, para ouvir aquilo que Jesus estava dizendo. Ou eles não estavam entendendo. Né? Eles não entenderam aquilo que Jesus estava dizendo. E aí Jesus ainda pergunta para os 12: e vocês? E aí Pedro diz, né? Senhor, para onde iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. E os 12 permanecem ali. Quando chega no capítulo 7 de João, nós vemos que há uma festa dos tabernáculos. A festa do tabernáculo é uma festa das mais importantes que se comemora em Israel. Até hoje se comemora essa festa. E naquela época, né, até hoje a festa também é 7 dias. Eram 7 dias que eles relembravam o tempo que eles viveram no deserto. Eram 7 dias que eles passavam em cabanas, em tendas, para lembrar o tempo que eles viveram nas tendas. E né, durante esse período havia muitos sacrifícios durante esses 7 dias. E aí Jesus fala, aí eu quero ler o João 7:37, diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu interior. Ele estava falando o quê? Do Espírito Santo. E aí fala assim, por que ele fala quem tem sede? Porque nesse último dia, né, tá falando o último e grande dia. Então esse último dia era o dia que eles consideravam mais importante. E o que eles faziam? Havia um ritual que eles pegavam águas na fonte de Siloé e deitavam, né, para lavar ali o sangue dos sacrifícios que eram feitos daqueles animais, clamando por chuvas, para que Deus enviasse chuva. Ele é como se eles estivessem trazendo aquele sacrifício que Elias fez no Monte Carmelo, quando ele confronta os profetas de Baal. O que Elias faz? Elias faz o altar e deita água em volta do altar. Então, nesse último e grande dia, eles faziam isso. 7 vezes eles pegavam a água, em todos os dias eles derramavam, mas nesse 7º dia, eles derramavam a água ali, eles pegavam essa água da fonte de Siloé, né? Fonte de Siloé significa a fonte do enviado, e eles derramavam ali, clamando por chuva. E aí, Jesus vai e fala para eles assim: quem tem sede, ou seja, quem tem necessidade de água, venha a mim e beba. Se você precisa de água, venha a mim, eu tenho água. E eu tenho água viva. Eu farei dentro de você um rio a saltar para a vida eterna. Então o povo, né, já estavam assim, alguns já queriam matá-lo, né, que já estavam fugindo
Ele já foi, mandou primeiro os discípulos, se você ler o João 7, ele manda primeiro os discípulos, depois no meio da festa ele vai, e nesse último e grande dia da festa ele fala, eu sou a água viva, eu sou essa água. Vocês não precisam pegar água de fonte, eu tenho uma água que você beber, você nunca mais vai ter sede. E aí o povo fica indignado com ele, por ele dizer isso, né? E aí no verso 40 fala assim, então muitos das multidão ouvindo essa palavra diziam, verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam, este é o Cristo, mas diziam outros, vem pois Cristo da Galileia? Não diz as escrituras que o Cristo vem da descendência de Davi, de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim entre o povo havia dissensão por causa dele. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus e lhes perguntaram, por que não o trouxestes? Responderam os servidores, nunca homem algum falou como este fala. Então, dentro de todo esse contexto que eu falei para vocês, do capítulo 6, do capítulo 7, dessa festa do tabernáculo, aí Jesus vai para o monte da Galileia, né? E ali no outro dia, entrando agora no texto que nós lemos, de João 8, aí fala, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele e assentados ensinava. Então, nesse momento, né, depois de tudo que aconteceu no dia anterior, que eles não prenderam, né, que até os principais da sinagoga, os sacerdotes, acharam ruim com a guarda, por que vocês não trouxeram, por que não o prenderam? E aí agora, dentro de tudo isso, eles falaram assim, nós pegamos essa mulher em flagrante adultério. Então agora nós vamos ter um motivo para prender. Agora nós vamos ter um motivo. E aí levam essa mulher até Jesus, e Jesus, ele então está ali ensinando o povo. E aí ele para de ensinar o povo e começa a escrever na areia, né, na terra. E aí eles perguntam para Jesus, está aqui no versículo 5, e na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntou-lhe. Então endireitou e disse-lhe, aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ele. Ou seja, eles chegaram com essa mulher, e Jesus simplesmente se inclinou, nem olhou para eles e começou a escrever na terra. E aí eles continuaram a perguntar, mas ei, o que nós vamos fazer? E aí, Jesus, qual que é a sua resposta? Moisés falou isso, e você vai contra a lei de Moisés? É isso que eles queriam saber. E aí Jesus vai e dá uma resposta. Só que o escrever na terra também era uma resposta. Então Jesus, ele dá uma resposta aqui. Primeiro para a multidão. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, se você não julgue para não ser julgado. Não julgueis para não ser julgado, porque assim como nós julgamos, nós seremos julgados. Então ele diz, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, não julguem. Você também tem pecado. Eu também tenho pecado. E às vezes é muito fácil falar do pecado do outro, né? E esconder o nosso pecado. Então o Senhor está dizendo, olha, não julgue para não ser julgado. Essa era a resposta para a multidão. E a resposta para os escribas e para os fariseus era o escrito na terra. Por quê? Porque o escrito na terra, eles sabiam o que era. Porque eles eram escribas. Eles conheciam a palavra. Eles escreviam a palavra. Eles ensinavam a palavra. E aí, nós vamos lá era um escrito que já tinha desde a época de Jeremias. Jeremias 17, versículo 13. Fala assim, ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandona o Senhor a fonte das águas vivas. Esse versículo aqui fecha tudo. Olha para você ver. Todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Quantos que deixaram Jesus lá em João 6? Quantos deixaram Jesus?
Aí aqui fala assim: e que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandono o Senhor a fonte das águas vivas. Jesus não tinha acabado de dizer no capítulo anterior que ele era a fonte de água viva? Que ele, que viesse a ele bebesse quem tivesse sede, e que ele daria águas vivas, e que essa pessoa se tornaria uma fonte a jorrar para a vida eterna? Então, eles sabiam o que era escrito na terra. Quando Jesus estava escrevendo na terra, Jesus estava escrevendo falando desse versículo: aqueles que me deixam serão envergonhados, e os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra. Por que não sobre a rocha? Por que não sobre outro tipo de solo? Por quê? Porque a terra você pode apagar. Um vento vem e apaga. Isso significa que até mesmo um escriba, um fariseu, uma pessoa que conhece o Senhor, a sua palavra, e se desvia, ele pode voltar. Deus, ele dá oportunidade. Nosso Deus é um Deus de oportunidades. Por isso ele escreve na terra. E quando ele estava escrevendo ali na terra, ele estava dizendo para aqueles escribas, aqueles fariseus: vocês estão me abandonando, vocês estão deixando a fonte das águas vivas. É isso que Jesus estava dizendo. E eles sabiam que era isso que o Senhor estava falando, porque eles conheciam a lei. Eles conheciam os livros que compunham o Velho Testamento. E aí, essa era a mensagem que ele estava passando para os escribas. Estou escrevendo aqui na terra o seu nome. Estou escrevendo aqui na terra que vocês serão envergonhados, que vocês serão abandonados, porque deixaram águas vivas. Mas é na terra, você pode mudar de atitude. Você pode amanhã, se converter de todo o seu coração, e você pode voltar a ter um relacionamento com o Senhor. Por isso ele estava escrevendo na terra. Essa era a mensagem que ele estava passando para os escribas. E a mensagem para aquela mulher? A mensagem para aquela mulher era uma mensagem de misericórdia. Colocar o nosso coração. Deus estava colocando o coração dele na miséria daquela mulher. Pecadora. Ela não negou o seu pecado. Ela não justificou o seu pecado. Ela não disse que a culpa era do homem que a seduziu. Ela não fez nada disso. Ela simplesmente aceitou. Ela se humilhou. Ela se rendeu. Não, eu pequei mesmo. Eu preciso, de misericórdia. E foi isso que o Senhor fez com ela. Porque ela não procurou nenhum subterfúgio para fugir daquilo que realmente estava acontecendo, daquilo que realmente ela foi pega em flagrante. Ela poderia ter dito: a culpa foi do homem, a culpa foi do meu ex-marido que me abandonou, a culpa foi de tanta coisa, Como nós gostamos de dar desculpa, como Adão deu desculpa lá no Éden. Como sempre as pessoas arrumam desculpa, mas aquela mulher não. Aquela mulher se vestiu do seu pecado e falou: olha, eu sou culpada mesmo. E aí, só isso que Deus quer. Se humilhar diante de Deus é reconhecer as nossas falhas, nossos pecados. Então Jesus falou para ela assim: olha, onde estão os teus acusadores? Ela disse: ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. Ele disse: nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Então uma coisa é vir até o Senhor. Pode vir como você estiver. Mas a partir do momento em que você veio, há um novo caminho. Há uma nova história para a vida de cada um que se encontra verdadeiramente com o Senhor. E o Senhor está dizendo: olha, você está perdoada do seu pecado, mas não continue pecando mais. Então essas são as palavras, que o Senhor estava ali, como o grande rabi, o nosso rabino, quando nós falamos nosso mestre, ele estava ali dando uma lição na multidão, que não julgasse, na mulher, para que não pecasse mais, e nos escribas, nos fariseus,
que eles poderiam ter o seu nome escrito na terra, mas que eles também poderiam mudar de atitude. Esse é o nosso grande Rabi. Esse é o nosso Rabi da Galileia, que está sempre pronto a nos ensinar, a nos estender a mão para começarmos uma nova história, a nos ajudar a caminhar nessa nova história. Amém? Espero que esse vídeo, tenha te esclarecido, que você tenha aprendido alguma coisa, enriquecido um pouco mais a sua vida espiritual e que você se busque, pesquise mais e aceite esse Rabi na sua vida. Porque tudo que ele precisa, é que nós tenhamos um coração quebrantado e que nós possamos aceitar os ensinamentos dele na nossa vida. Aí tudo será diferente. Amém? Não importa se você está no lugar daquela mulher, não importa se você está no lugar da multidão ou se você está no lugar dos escribas. Tem oportunidade para todos. O Senhor está, com os braços abertos para receber a todos. Enquanto, estamos vivendo o momento da graça, o Senhor está aí para nos abraçar com a sua graça, com a sua misericórdia, com a sua bondade. Amém? Que o Senhor continue abençoando a sua vida. Em nome de Jesus.